Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clay e hoje eu vou estar comentando sobre o chifre pequeno e se Antíoco Epifânio era de fato o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Mas antes de eu iniciar esse tema, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Para você estar recebendo, acompanhando os vídeos aí, beleza? Então vamos entrar então no assunto. Teve um vídeo meu que eu gravei, eu vou deixar o card aqui. Vou deixar o card aqui. Vai estar aqui em cima aqui, tá? Sobre um comentário que eu fiz da Bíblia de Jerusalém que eu achei contraditório. Ela colocar Daniel, Antíoco Epifânio, como um chifre pequeno em Daniel e colocar o quarto animal terrível e espantoso como a Grécia. Pô, não faz sentido nenhum. Enquanto que no livro de Apocalipse ela coloca um animal terrível, espantoso, um animal, uma besta extremamente poderosa em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, significando essencialmente o Império Romano. Eu achei uma contradição. Eu sinceramente achei uma contradição. E eu gravei um vídeo, eu falei, gente, eu acho uma contradição isso. E teve amigos que comentaram, falaram, olha, mas isso aqui está de acordo com os melhores comentários da atualidade, isso e aquilo. A Bíblia de Jerusalém, ela segue um método histórico crítico e tal, e por aí vai. E isso me chamou a atenção. Eu queria responder já aqui, nesse vídeo, isso me chamou a atenção muito interessantemente. Por quê? Se a gente parar para analisar o método histórico crítico, esse sistema de interpretação, ele vai surgir no século XVIII, início do século XVIII. Esse não era o método de interpretação que Jesus utilizava nos primeiros séculos. Lá no primeiro século. Não é o sistema de interpretação judaica, tecnicamente, dos primeiros séculos. Se hoje você tem judeus que interpretam dessa forma, eu não sei. Mas, particularmente, eu não entendo que seja do primeiro século. Porque existe uma diferença entre o judaísmo de hoje e o judaísmo daquele tempo. Existe uma diferença entre os teólogos que interpretam alguns contextos, algumas profecias hoje, e os teólogos que interpretavam lá no primeiro século. Assim como os teólogos protestantes interpretavam de um jeito diferente. E o método histórico crítico não fazia parte disso. Não fazia parte disso. O método histórico crítico não fazia. E uma outra coisa é, Jesus ele não interpretava a Bíblia do ponto de vista do método histórico crítico. Por quê? O que é o método histórico crítico, Adolfo? Vamos lá para mais uma aulinha de exegese. Quem quiser ter aula de grego, crítica textual, fala comigo, eu dou aula de grego, tá? Só entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição do vídeo e por aí vai, fechou? Tá, e se você tiver interesse de aprender alguma outra coisa a mais, fala comigo e a gente vai conversando sobre o assunto. Beleza? Mas então, Jesus ele não usava o método histórico crítico. Já estava me perdendo. O método histórico crítico ele foi desenvolvido no início do século XVIII, 1700 e pouquinho, ali, que eles interpretam, acontece o seguinte, eles interpretam a Bíblia como um simples documento de um período, de um certo período. E nisso eles não estão errados. Só que existe uma outra questão, que é, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E o método histórico crítico não interpreta dessa forma. Então se você se você se considera cristão e é um adepto do método histórico crítico, você está distanciado do método de interpretação, que é entender a Bíblia como uma palavra de Deus. Ponto. Se você enxerga só como apenas um documento escrito naquele período, e isso eu acho que tem que ser o ponto de partida para qualquer análise, mas se você só enxerga dessa forma, você está distanciado da questão, podemos dizer assim, sobrenatural, da questão divina da interpretação bíblica. Entende? Então, tem que ser analisado. Então, por exemplo, autores do método histórico crítico, eles vão dizer assim, o livro de Daniel foi escrito no ano 200 a.C. E não no século 6 a.C. Só que se você para analisar a linguagem do livro de Daniel, fica meio complicado de dizer que ele foi escrito no segundo século a.C., porque ele tem linguagens babilônicas do sexto século a.C., e que um cara, no ano 200 a.C., não tinha, às vezes, acesso. Eles vão pegar um teólogo do método histórico crítico, ele vai pegar o livro de Êxodo e vai dizer para você, o livro de Êxodo foi escrito no período da Babilônia. Eles vão dizer essencialmente isso. Aí você pega o livro de Êxodo, conversando com um amigo meu que entende muito de estudo de Êxodo, de Pentateuco, de Gênesis, ele falou assim, olha, você tem expressões, uma linguagem
palavras de cunho egípcio. De cunho egípcio no livro de Êxodo. Acho que até Moisés é um nome tecnicamente egípcio. Só que um cara no período da Babilônia não escreveria daquele jeito. Ele não usaria. Se fosse escrito no período da Babilônia, nos 600 a.C., ele não escreveria com gírias e com abordagens usando palavras egípcias, de origem egípcia. Ele usaria aramaico, assim como Daniel foi feito. Daniel foi feito no período da Babilônia, ele tinha o hebraico e tinha o linguajar aramaico babilônico. Beleza. Agora, o livro de Êxodo não. Então, existem algumas inconsistências dentro do método histórico crítico que me faz ser um pouco cauteloso com ele. Apesar de estar estudando exegese, eu ver na exegese, e até hoje eu ter seguido mais de perto o método histórico crítico para algumas abordagens, mas eu não concordo com todas as conclusões dele, desse método em si. Por quê? Porque eles não são coerentes, talvez muitos teólogos desse método não são coerentes com todas as informações. Ou eles não levam em consideração todas as informações. Mas se você segue esse método, tranquilo. Mas já saiba que onde que você está metendo o seu pé, se você se considera cristão ou alguém que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já sabe onde está metendo o pé. Mas então, voltando ao chifre pequeno, o comentário da Bíblia de Jerusalém que eu vi foi esse, essencialmente. Em Daniel eles colocam o quarto reino, o quarto animal, um animal monstruoso ali com 10 chifres e tal, sendo a Grécia. E no Apocalipse coloca sendo Roma. Eu achei uma tremenda contradição. Só que assim, eles vão dizer assim, ó, e aí você vai ter até cristãos atuais hoje que vão dizer, não, mas o chifre pequeno, por exemplo, o quarto animal, não pode representar Roma, ou o chifre pequeno representa o Antigo Epifânio. E é um erro, porque o Antigo Epifânio ele vem do Império Grego. E se você olha na historiografia, se você olha dentro do segmento do livro de Daniel, os gregos eles vêm antes dos romanos. Você fala, não, mas peraí, Adolfo, o chifre pequeno tem que ser Antigo Epifânio. Foi lá, tem o livro de Macabeus. Você lê o livro de Macabeus, você vai ver. Ele fez isso, ele fez aquilo e tal. Tá bom. Se o Antigo Epifânio é o chifre pequeno, então, essencialmente, ele está vivo até hoje. Porque o chifre pequeno ele vai ser julgado no dia do juízo final. Ele vai estar vivo no dia do juízo final. O Antigo Epifânio está vivo? Não. O império dele ele era tão fraco que quando um romano chegou e falou para ele, ó, se você passar dessa risca aqui, tu morre, mano. Falou assim para o Antigo Epifânio. O Antigo Epifânio ficou miudinho, voltou pro Egito. Ficou miudinho. Então ele não era tão aquilo quanto os outros pensam. E outra coisa, existem dois textos no Novo Testamento, que me fazem entender que não é o Antigo Epifânio. Você fala, como assim? Porque nem Jesus entendia que era o Antigo Epifânio. Quer ver? Olha lá Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Pera aí, Jesus não falou assim, olha, gente, vocês ficam de boa, que o juízo está chegando, porque o Antigo Epifânio, que é o chifre pequeno, o abominado da desolação já veio, já fez o que tinha que fazer, então agora eu só vou julgar ele. Ele não falou assim. Jesus falou assim, olha, quem lê entenda de que falou Daniel, quando virdes, pois, a abominação da desolação. Isso é muito interessante. Ele coloca essa abominação da desolação vindo para o futuro. Para o futuro. Claro, para o futuro dele aqui. Para o futuro. Ele joga esse abominável da desolação para o futuro. E a Bíblia que eu uso aqui, que é uma Almeida Corrigida Fiel, coloca as notas, ela colocou as notas aqui para Daniel 9:27, que fala do chifre pequeno, Daniel 11:31, 12:11 e Atos 6. Porém, tem um outro texto que é Marcos 13, verso 14. Abra lá sua Bíblia em Marcos 13, verso 14, que é o texto paralelo a isso. Né? Essencialmente é a mesma citação, mas é um texto paralelo. É mais um texto do Novo Testamento. 14, verso 13. 14, verso 13, que diz o seguinte. 13, verso 14. Que diz o seguinte. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estando aonde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha que interessante. Ele fala,
os que estão na Judéia. Então, vamos reler de novo, cara. Ó, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele falando o quê? Quem estiver na Judéia foge para os montes. Então ele está colocando essa profecia para se cumprir ali, nos tempos da Judéia. Ele está falando para os discípulos ali. O que isso quer dizer? A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Jesus está colocando para o futuro dele. Uma perguntinha. Quem é que veio e destruiu o templo de Jerusalém? Foi a mando de quem? Quem é que estava no comando? Opa, Império Romano. Não era Antíoco Epifânio, era Império Romano. Você tem um general romano juntando tropas romanas, contratando as equipes, né? Porque os romanos eles sempre contrataram tropas de várias nações, né? Toda nação que ele conquistava, que o Império Romano conquistava, eles colocavam o exército à disposição deles, como tropas, né? Então as tropas romanas, na época eram as tribos árabes ali divididas, compuseram o exército e eles foram invadiram o templo de Jerusalém e destruíram. Opa, cumprindo a profecia do abominável da desolação. Então o abominável da desolação, ele está dentro encaixado dentro do Império Romano e não do Império. Então não tem como ser Antíoco Epifânio. Me olha para esse texto, usa o método histórico crítico e me diga que foi Antíoco Epifânio aqui. Não dá. Não dá, é para o futuro. É claro, estou falando do futuro de Jesus, ele está colocando. Ele não falou, olha, profeta, o abominável da desolação já veio. Ele não falou isso. Ele falou, virá ainda, quando ele tiver. Quem lê entende. Ó, gente, volta lá para o livro de Daniel. Volta lá para o livro de Daniel. Então esse abominável da desolação, ele tem que vir do Império Romano. Essa é a interpretação que Jesus dava. Essa era a interpretação que Jesus dava. Aí eu pergunto, eu fico com o que Jesus coloca e eu extraio minha interpretação do que Jesus disse, ou eu extraio minha interpretação de um método que foi inventado no século XVIII, influenciado pelo iluminismo, influenciado por pessoas que não têm um interesse tão grande assim na questão espiritual, né? Eles estavam mais focados na questão documental. Outro ponto muito interessante, o próprio método histórico crítico, pelo que me parece, ele foi criado por uma pessoa que ela tinha conceitos, ela era anti-judaica, né? Ela era antissemita. Então, querendo ou não, os pressupostos para trabalhar o método histórico crítico, eles também têm uma pegada antissemita na sua origem. Não estou dizendo que quem hoje segue o método histórico crítico é um antissemita, mas o cara que desenvolveu o método, um dos principais desenvolvedores do método histórico crítico, ele tinha pensamentos antissemitas. Aí eu pergunto, aí ele vai aplicar o método histórico dele para explicar Daniel, para explicar as profecias do que a gente chama de Antigo Testamento? Ele vai explicar de maneira positiva, vai explicar de maneira como é, ou simplesmente ele vai colocar o preconceito dele acima de tudo? Ele vai colocar o preconceito dele. E a partir disso foi sendo usado. Interessante que o método histórico crítico foi aplicado primeiramente ao Antigo Testamento. Depois, alguns teólogos começaram a aplicar para o Novo e ó. Entendeu? Então, o que acontece? Essa é minha visão. Tá, gente? Isso eu estou falando aqui para vocês. Interpretação de como eu encaro. Eu fico com o que Jesus disse ou não. Porque o método que eu sigo, que eu pretendo seguir e quero me aprofundar, é um método gramático histórico. Ou histórico gramático. Você tem um texto. Eu entendo que Deus inspirou homens a escreverem, e que o método histórico crítico, por mais que ele tente ser metodológico, ele desrespeita algumas questões dentro da própria metodologia. Não sou talvez a melhor pessoa que possa estar dizendo isso aqui para você, e peço perdão, talvez futuramente eu possa construir melhor esse pensamento, futuramente eu vou construir melhor esse pensamento, essa argumentação, tá? Porém, lembre-se disso. Uma das coisas que eu aprendo da historiografia é questionar as fontes. Sempre quando você vai estudar algum documento, você questiona a fonte. E quando você vai utilizar um método, seja ele o gramático histórico ou gramático histórico crítico, ou seja lá o que for, você tem que questionar o método também. Por quê? Porque ele surgiu num período da história. Opa, quando é que esse princípio de interpretação ele surge? Ele surge assim, esse era o que Jesus usava. Quando Moisés escreve, ele estava preocupado em que isso seria utilizado pelo princípio de interpretação método histórico crítico? Não.
Moisés tinha outras preocupações. O Antigo Testamento ele é construído com outras preocupações. O Novo Testamento ele é construído diante de algumas problemáticas. E assim vai. Então, assim, quando a gente volta para o estudo da profecia, o próprio Jesus não entendia que era Antíoco Epifânio. Então, como é que um cara no século XXI vai querer aplicar para Antíoco Epifânio? Não dá. Não dá. Sendo que, mas é Antíoco Epifânio, porque no período histórico lá, o livro de Daniel foi escrito no século II a.C. e tal, e ali você encaixa exatamente o chifre pequeno com o Antíoco Epifânio e tal. Mas peraí, mas tem um autor aqui que ele fez um estudo minucioso em Daniel e ele descobriu que a linguagem de Daniel é do período babilônico 6 séculos antes de Cristo, não 2 antes de Cristo. E aí, como é que você faz? Não, mas peraí, o chifre pequeno é Antíoco Epifânio mesmo. O método histórico crítico tá certo aqui, então tá. E esse autor aqui que utiliza o método histórico crítico, que diz que o livro de Êxodo não foi escrito 1500 anos antes de Cristo. Ele diz que foi escrito no período da Babilônia. E também, na datação deles, eles colocam no período babilônico. E aí, como é que faz? Explica pra mim. Vamos lá, meu irmão. Comece. Não. O chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Então me explique por que Jesus fala que o abominável da desolação ainda viria. Me explique, por favor. Me explique. Não vai dar. Não dá. Jesus não entendia assim. Eu fico com o que Jesus entendia ou eu fico com o que você entende? Meu irmão, com todo carinho e respeito, eu, por mais falho que eu seja, por mais limitado que eu esteja nos meus estudos, mas eu ainda fico com Jesus. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, cara, se você chegou até aqui, muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato comigo, meu telefone tá na descrição. Qualquer coisa, tamo aí junto. Eu digo na descrição, meu e-mail está na descrição, meu Facebook está, meu Instagram está. Beleza? Deus abençoe seus estudos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beleza?